Bom, gente, então dando continuidade ao nosso conteúdo, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho de compósitos. Lá no início da disciplina eu comentei para vocês, quando a gente relembrava a classificação dos materiais, tá? Então, eu falei alguns conceitos, né, sobre o que são os compósitos. Trouxe para vocês também alguns exemplos lá do livro do Lesco, se eu não me engano. Tá? Então agora eu vou falar de forma mais direta, enfim, né, trazendo algumas definições e também depois a gente vai abordar um pouco mais sobre a própria classificação então dos compósitos, tá? Eu vou dividir então esta parte aqui do conteúdo em duas aulas. Então hoje eu vou falar a parte mais geral, digamos assim, né, com as definições, tá? Vou apresentar os principais elementos que compõem então esse tipo de família aqui. E aí depois na próxima aula eu vou falar de forma mais específica dos processos de fabricação, tá? Envolvendo os compósitos. Muitos até vocês já viram, até porque a gente já trabalhou, né, a parte de metais, polímeros anteriormente, então alguns a gente já chegou até a explicar, mas enfim, depois eu vou falar aqui dentro dessa família específica novamente. Então, de antemão aqui, né, eu coloquei para vocês uma imagem com vários produtos, tá? E aí eu queria que vocês olhassem comigo e verificassem aí que características vocês conseguem, enfim, observar aí nesses exemplos que eu coloquei para vocês. Então, gente, então assim a gente consegue perceber diferentes características nesses produtos, tá? Que são bastante distintos, como a gente consegue também visualizar, tá? Então, além das formas, além das cores, então nós temos diferentes materiais aplicados então nesses exemplos aqui, tá? E se a gente não tivesse então essa combinação desses materiais, como o Guilherme sugeriu ali, enfim, né, quando eu perguntei, tá? A gente não conseguiria, enfim, produzir esses produtos, porque eles têm, enfim, formas diferenciadas. Os processos de fabricação também aqui vão ser processos específicos, tá? Então, basicamente, a gente consegue então chegar em resultados como esse, mesmo tendo produtos assim bem diferentes aqui, basicamente se apropriando, enfim, da possibilidade de trabalhar com os materiais compósitos, tá? Então, basicamente, qual que é o conceito, gente, tá? Eu coloquei para vocês então três formas aqui de definições, então, né? Então, um material composto, tá? Basicamente por dois ou mais materiais distintos, então conforme a gente conseguiu perceber ali naquela primeira lâmina, tá? Também posso chamar de um material que vai ser constituído então de duas fases combinadas, tá? Numa escala aqui que é macroscópica, tá? E isso vai resultar para mim num desempenho e propriedades, né, para uma determinada aplicação que vai ser superior ao material constituinte inicialmente, tá? Se eu considerasse então um material de forma separada, digamos assim, né, cada um dos materiais ali, né, eles vão ter determinadas características, determinadas propriedades, conforme a gente já vem estudando lá desde materiais 1. Tá? Então, a partir do momento que eu combino esses materiais, então é óbvio que eu vou ter então um resultado superior. Eu vou querer melhorar, enfim, alguma característica ou alguma determinada propriedade a partir, enfim, deste compósito, tá? A terceira definição aqui, então, vai ser basicamente esse material que vai combinar, então, essas propriedades complementares, tá, gente? Então, eu trouxe aqui três definições para vocês, mas basicamente elas vão se complementar no sentido de tentar trazer, então, né, o que é de fato, então, esta família de materiais compósitos, né? Então, acho que fica bem claro. Isso eu havia mostrado para vocês lá no início, então, tá? Quando a gente começou a conversar lá em materiais 2, e daí eu fiz aquela revisão para vocês, tá? Então eu trouxe esta tabelinha aqui, tá? Com alguns exemplos, então, de materiais compostos, né? Só para a gente poder exemplificar, enfim, esta possibilidade. Então eu tenho aqui, né? Então, ó, o número 1, onde está lá, né? Basicamente aqui ele só está combinando, tá? Um material com o outro para a gente ver os resultados. Então, ó, o vidro mais a tela mecânica, desculpa, a tela metálica, perdão. A cerâmica vermelha mais as fibras, tá? A cerâmica vermelha também com cimento ou com madeira, tá? Então, assim, diferentes aplicações aqui, tá?
a resina poliéster ou a epóxi com a fibra de vidro, tá? A resina poliéster mais a fibra de coco é uma outra possibilidade, ou a resina poliéster com areia, a poliamida, o nosso nylon, que vocês vão apresentar logo aí, o grupo que pegou este polímero, né? Juntamente com a fibra de vidro, tá? O vinil com algodão, a resina epóxi com o Kevlar eu vou comentar para vocês aí depois, logo adiante. A borracha aqui, né, SBR mais a malha de ferro, então no caso aqui um elastômero, tá, gente? Então aqui ele só está trazendo na tabelinha, né, esta combinação então desses diferentes materiais, então para mostrar que eu tenho então a união de dois ou mais materiais distintos, enfim, a partir daquele conceito inicial de compósitos, tá? Bueno, gente, assim, ó, para poder explicar um pouco melhor, assim, antes de entrar, assim, dentro da própria classificação mais específica de compósitos, tá? Eu vou colocar para vocês aqui dois conceitos, tá? O primeiro é de homogeneidade, tá? Deixa eu só passar aqui, e depois de anisotropia. Para quem fez a disciplina, deixa eu ver, de mecanismos e estruturas, tá? Eu comento um pouco sobre esta parte aqui, né? Claro, assim, de forma mais completa, né, gente? Porque é lá dentro da ênfase, eu comento um pouquinho disso aqui para vocês lá, tá? Mas aqui eu coloquei assim só o conceito para depois a gente entender dentro das características dos materiais compósitos, tá? Só vou voltar aqui um pouquinho para falar primeiro da homogeneidade. Então, quando eu falo então de homogeneidade, o que eu estou dizendo? Então, é um material que ele é homogêneo, tá? Quando as suas propriedades não variam de ponto a ponto no material ou não dependem da localização, tá? Então é esta característica que eu estou me referindo. Já aquele que é heterogêneo é quando as suas propriedades variam de ponto a ponto no material ou depende da localização. Então assim, ó, se a gente parar para poder relembrar um pouquinho, né? Dentro de cada módulo, dentro de cada material que nós estudamos, desde materiais 1, sempre eu pontuei para vocês lá, né, as propriedades, tá? Físicas, mecânicas, tecnológicas, enfim, né? Trazendo características desses materiais de forma mais direta. Então isso que eu quero dizer para vocês agora, né? Essa forma aqui de classificar o material, ele vai levar em consideração tudo aquilo que a gente viu de forma específica, né, sobre cada material anteriormente, tá? Aqui é só para poder relembrar então este conceito, tá? Então o conceito de homogeneidade do material vai estar sempre associado a uma escala ou um volume característico, tá? Também eu posso dizer aqui que um material pode ser considerado então como homogêneo numa escala macroscópica, tá? Mas heterogêneo numa escala microscópica. Então assim, ó, a olho nu, se eu olhar, né, para um determinado material, eu vou dizer que ele é homogêneo. Mas se eu levar, enfim, para poder fazer uma análise mais a fundo, eu posso verificar que na verdade ele é heterogêneo, tá? Só para deixar claro, enfim, este conceito aqui, depois a gente vai linkando, enfim, com os compósitos, tá? Aqui foi justamente o que eu quis trazer então nessa lâmina para mostrar isso para vocês, né? Então aqui eu tenho um material homogêneo nessa escala macroscópica, tá? E na microscópica, enfim, né, eu vou perceber que na verdade, né, eu vou ter então, ó, dois componentes aqui, ó. No caso eu tenho a matriz e tenho a fibra, tá? Aqui só de forma genérica, né, trazendo de forma então mais simples esta diferença, enfim, aqui, tá? Então falando agora desse conceito de anisotropia, tá? Então assim, ó, muitas propriedades dos materiais, né, que eu coloquei algumas, né, a rigidez, resistência, expansão térmica, a condutividade térmica, tá, sempre vai ser associado a alguma direção ou alguma determinada orientação, sempre partindo de algum eixo de referência. A gente consegue perceber isso em vários materiais, tá, gente? Vamos relembrar, por exemplo, lá em materiais 1, a parte de chapas reconstituídas, tá? Então, por exemplo, vamos falar do USB, vamos falar do aglomerado, né? Tá? Ou do MDP, vamos dizer assim, tá? Então, assim, a gente se apropria de várias, digamos assim, de várias formas que esse material, enfim, vai estar, por exemplo, organizado, enfim, né? Para tentar entender, né?
como que vai se dar então o comportamento do mesmo, né? Então as propriedades desse material, tá? Então a gente tem os diferentes tipos de compensados, agora tô lembrando disso, né? Deixa eu ver o que mais. Poderia falar também, deixa eu ver, do bambu, falando agora de um material diferente aqui, não de uma chapa reconstituída, né? Mas que tem propriedades ímpares, né? Tá? Então, depois, claro, tem laminado de bambu também, enfim, né? A própria madeira como material, assim, de forma geral, tá? Então, assim, eu posso dizer assim que o material ele é isotrópico, tá? Quando as suas propriedades são as mesmas em todas as direções, tá? Ou de forma independente da orientação dos eixos de referência, tá? Aí, resumindo, né, gente? Eu chamo ele de anisotrópico quando as propriedades dependem da direção, tá? E isotrópico quando as propriedades são iguais e elas independem da direção, tá? Então a gente consegue perceber isso em diversos exemplos, como eu estava relembrando aí para vocês, né, pegando mais o caso aí das madeiras e os seus derivados. Bom, gente, então, retomando, falando um pouquinho da parte histórica, tá? Então aqui eu tentei trazer para vocês como vai se desenvolver então a utilização dos materiais compósitos, tá? Primeiramente aqui eu peguei os mesopotâmios como um exemplo. Então a gente tem o uso da madeira compensada, tá? Então basicamente eles colocavam, né, camadas de madeira em diferentes ângulos aqui para a gente conseguir obter propriedades melhores, tá, do que a própria madeira natural. Então coloquei aqui só uma imagem para ilustrar, enfim, os mesopotâmios e também a própria invenção da roda aqui, né? Então utilizando aqui, por exemplo, a madeira, ó, de uma forma diferenciada, tá? Tentando então se apropriar, enfim, dessas características, enfim, aí das propriedades do material, tá? Depois aqui eu coloquei para vocês sobre o processo de cartonagem. Então basicamente aqui, ó, eu tinha camadas de linha ou papiro que eram mergulhadas em gesso para poder preparar as máscaras mortuárias, tá? Então eu coloquei um exemplo para vocês aqui, né? Então neste caso aqui, né, foi descoberta a máscara mortuária aqui, né? E a partir da máscara mortuária foi feita a reconstituição para poder ver, enfim, né, como que era então o sujeito aqui, né, de forma real, tá? Então, a partir do estudo da máscara mortuária, então olha a importância, enfim, no caso deste artefato aqui, né, para poder fazer, enfim, este levantamento histórico aqui, né? Depois o próprio concreto aqui, gente, ó, por volta de 25 a.C., tá? Então a gente tem um arquiteto romano aqui, o Vitruvius, tá? Bem famoso, né? Ele distinguia os tipos de agregados apropriados aqui para você preparar as argamassas de cal, tá? Então ele é muito importante aqui na história da arquitetura, né? Então a gente tem aí até os estudos do Da Vinci, né? Que temos o homem vitruviano, né? Com base nos estudos então aqui do Vitruvius, né? Por isso que tem esse nome. Os egípcios também, ó, os tijolos de adobe, gente, então que é basicamente aqui a palha mais o barro, então, né, um outro material composto, né, que foi muito importante, tá? E aí depois eu coloquei para vocês um pouco sobre os compostos de forma natural. Então, assim, conforme a gente estava conversando anteriormente, eu estava falando sobre a madeira e os seus derivados, tá? Então tu tem aqui a madeira, né, a celulose, que basicamente ela vai resultar para a gente na resistência. E a lignina, né, que é aquela resina natural da madeira, então ela funciona como uma cola, né, então ela vai ligar e vai estabilizar a fibra. Então basicamente é um exemplo aqui de compósito natural. O bambu, que eu também citei anteriormente ali como um outro exemplo, né, então tu tem a questão da celulose, tem a lignina e ainda tu consegue aliar a questão da estrutura, né. Então, a partir desses três fatores aqui, eu resulto numa leveza maior, numa maior resistência, enfim, para este material, tá? O próprio osso aqui, né? A gente pode dizer que é um compósito natural porque ele vai ter um mineral que é a hidroxiapatita, né? Então, ela vai ser mais responsável pela rigidez e eu tenho juntamente o colágeno, né? Que é uma proteína elástica. Então, ela vai melhorar a resistência à fratura. Então, olha a importância, enfim, desses dois elementos aqui para
para este material, então, né? Só para poder citar, enfim, um pouquinho assim, né, desses exemplos, né, e fazer essa relação então com o conceito. Depois eu coloquei para vocês aqui sobre a evolução, então, assim, o aumento da demanda dos materiais compostos, tá? Pegando principalmente a década de 40 como um marco importante. Então a gente tem toda a questão da guerra aqui, tá, gente? Então, primeiramente, aqui os próprios veículos militares, tá? Aviões, helicópteros, foguetes, tá? Então, cada vez mais tu precisava de leveza e de alta resistência, né? Então, era utilizado muitos componentes metálicos. E daí isso foi sendo aos poucos substituído, então, por materiais compostos, né? Porque eles precisavam levar cada vez mais carga, tá? E também ter uma boa autonomia. Então também as indústrias de polímeros, basicamente, né, a gente conversou um pouquinho naquele material anterior lá de polímeros, elas tiveram também assim uma evolução bem importante a partir deste período, tá? Então o aparecimento de polímeros novos, tá, gente? Então tudo isso foi sendo inserido aos poucos aí nas indústrias, tá? Também a questão da própria resistência de certos materiais aqui, né? Então a própria fibra de vidro, então com as suas infinitas aplicações, tá? Então, claro, também aqui tem, como eu falei antes, né? A própria aplicação disso para demandas militares, né? Também ajudou a impulsionar, enfim, essas diferentes aplicações, tá, gente? Então aqui eu só deixei para trazer para vocês assim como uma referência, né? Então, como isso vai aumentar, principalmente a partir deste período aqui, tá? Falando um pouquinho agora dos componentes, então, assim, ó, tá? A gente falou, assim, antes na definição lá que nós temos materiais distintos, né? Nós temos partes diferentes nesses materiais compostos. Então, o que é isso daí, gente, tá? Então, a gente pode dizer, assim, que nós temos uma fase de reforço, tá? Então, basicamente, assim, ó, vai se apresentar para nós na forma de fibras, partículas ou folhas. Então, eu vou chamar isso de elementos de reforço, tá? E isso vai ficar disperso numa matriz, que vai ser a fase contínua, tá? Então, aqui eu coloquei só para deixar isso bem claro. Então, eu tenho como componentes, então, o reforço, tá? Então, geralmente descontínuo, mais rígida e mais resistente. E tem a matriz que vai ser contínua e geralmente menos rígida e resistente. Então, esta é a combinação que vai permitir para mim então eu formatar esses materiais compostos. Então, assim, eu posso afirmar que além da matriz do reforço, né, outra questão importante é a interface entre essas fases, tá, gente? Porque isso vai afetar as propriedades mecânicas do material composto. Quando eu estou falando em interface, estou me referindo ao que? É o grau de ligação entre esses materiais. Tá? Logo, uma boa interface, ou seja, o resultado dessa compatibilidade química entre as fases, tá? Vai ser essencial para poder ter uma boa resistência e também uma boa rigidez para esse material. Tá? Aí eu coloquei para vocês aqui, então a matriz, né, gente, ela vai ter qual a função aqui, né? Ela mantém o reforço agregado e distribui as cargas. Também ela ajuda a proteger o reforço de dano químico e mecânico, tá? E também aqui que a gente pode se referir, né, a ser o componente dominante, né? Principalmente com relação a essas propriedades aqui, tá? Então a resistência ao impacto e a tenacidade, a temperatura de serviço, o comportamento viscoelástico do material e também as propriedades transversais. Tá? Então tudo isso aqui, né, está se referindo, enfim, à matriz. Tá? Depois eu chego então na minha classificação, gente. Ó. Então assim, eu posso classificar os materiais compostos de duas maneiras. Tá? A primeira aqui é quanto ao tipo de reforço. Tá? Que daí esse arranjo geométrico aqui do material. Deixa eu colocar um pouquinho para frente só para poder mostrar para vocês. E a segunda é quanto ao tipo de matriz, que daí basicamente aqui vai se referir ao material, tá, gente? Deixa eu voltar aqui. Então, assim, quando eu falo de tipo de reforço, eu estou me referindo então a estas três formas aqui, gente, tá? Isso pode ser particulado, pode ser através de fibras descontínuas e também através de fibras contínuas, tá?
Então depois eu coloquei para vocês um pouco de cada uma aqui para a gente também trazer os exemplos. Então o particulado, gente, ele consiste de partículas de várias formas e tamanhos, tá? E elas vão estar dispersas de forma aleatória na matriz, bem como está aqui nesse exemplo, aqui, bem como está aqui no quadradinho, tá? Então agora sim, conforme eu falei antes, né, agora eu quero que vocês relacionem, né, aqueles conceitos anteriores, tá, a isso que eu vou falar aqui agora de forma direta sobre o tipo de reforço. Então, quando eu falo do tipo de reforço particulado, tá, eu estou me referindo ao que? Eles podem ser considerados quase homogêneos, tá, gente? Então, numa escala bem maior do que o tamanho médio das partículas. Tá? Então, esta é uma característica. Também aqui, devido à forma aleatória dessa distribuição das partículas, eles também podem ser considerados quase isotrópicos. Tá? Então, agora que vocês já sabem, né, as duas definições ali, né, para poder ficar mais fácil de entender. E aí eu coloquei aqui alguns exemplos, tá, gente? O próprio concreto, né, gente, vai ter diferentes partículas aqui na sua composição, até a imagem que eu trouxe é do concreto, tá? Depois eu tenho aqui as partículas de alumínio, também em poliuretano, tá? E aqui uma aplicação bem específica, né? Eu peguei um exemplo, tá, gente? Que serve para propelentes, para foguetes, tá? Então dentro dessa mistura aqui. E as partículas de carbeto de silício, no caso, quando eu for analisar aqui o meu alumínio, tá? Então lá em metais não ferrosos. Então só para poder fazer um link aqui com aquilo que vocês já estudaram. As fibras descontínuas, então, elas contêm fibras curtas, tá? Ou também chamada aqui de whiskers, tá? Como reforço. E elas são utilizadas em aplicações então de baixa solicitação mecânica, tá, gente? Então aqui a gente pode dizer que a orientação dessas fibras ela pode ser mais aleatória e também unidirecional, tá? Então basicamente eu posso encontrar isso na forma de mantas de fibras picadas. Dá para fazer uma referência a isso aqui, gente, principalmente ali o conteúdo passado, ali, que foi aquele conteúdo extra, quando eu falei para vocês de TNT. Por isso que eu tenho aquelas duas etapas lá, né, de formação, tá, e depois de conformação daquela manta. Tá, gente? Então, considerando um pouco dessas características aí. Também devido assim, a essa forma aleatória da distribuição das fibras, né, eu posso considerar que eles são quase isotrópicos, tá? Por isso que eu deixei aqui entre aspas para vocês. Então aqui trazendo alguns tipos, né, gente? Então já que eu falei ali antes, né? Eu tenho de forma aleatória, tá aqui, né? Tentei ilustrar aqui para vocês. Eu tenho de forma unidirecional, aqui no segundo quadradinho. Então basicamente, a manta de fibra de carbono, então, fibras curtas dispostas de forma aleatória. Então só um exemplo aqui pensando nesta aplicação específica. Já as fibras contínuas, então, elas contêm fibras longas e contínuas como reforço, tá? Já elas vão ser utilizadas aqui em aplicações onde se requer alta rigidez e também uma resistência, tá? Aí também eu tenho aqui, de forma unidirecional, então a gente consegue perceber aqui pelo quadradinho, né, pelo desenho. De forma bidirecional, está aqui no segundo, tá? Ou multidirecional. Então são diferentes formas de apresentação, tá? Aí eu coloquei para vocês então assim, como que a gente encontra isso, tá? Pensando no formato comercial, tá? Isso pode estar na forma de Roven, tá, gente? Então tá aqui na primeira imagem. Pode ser na forma de lâmina, tá? E também pode ser na forma de tecido, tá? Então tá aqui nas imagens, só para poder ilustrar então como que a gente tem acesso a este material aqui. E aí para deixar claro, gente, aqui nessa lâmina eu coloquei então os três tipos de compostos, né? Quando eu classifico eles então com relação ao tipo de reforço, tá? Então aqui o particulado, tá? Depois então aqui o reforço de fibras descontínuas, tá aqui, né, gente, os dois tipos. E depois o reforço de fibras contínuas, tá? Tá aqui os três tipos, né, gente? Só para poder ficar claro, né? E resumindo, então, essas três classificações aqui. Então, a segunda forma de eu classificar, então, esses materiais é quanto ao tipo de matriz.
Então eu tenho aqui basicamente esses diferentes materiais que são basicamente aqui de origem polimérica, tá? De origem cerâmica, de origem metálica, e também eu coloquei aqui como um caso à parte o carbono, tá? Lembrando aqui no polimérico que eu tenho então tanto termorrígida como termoplástica e também elastomérica, tá, gente? Então tem as três possibilidades aqui. Então assim, quando eu falo de matriz polimérica, tá? Então basicamente ela vai suportar as fibras, as partículas ou as folhas, então naquelas diferentes formas de apresentação. Então ela vai servir basicamente para conseguir absorver as deformações desse material, tá? E também elas oferecem uma resistência quando em compressão. Então quando eu for me referir, enfim, a essa propriedade específica aqui, né? Então eu tenho esta possibilidade, tá? Já com relação a fibras poliméricas, tá? Elas vão aumentar a tenacidade, ou seja, a resistência desse material ao impacto, tá? Na sua extensão. Então, basicamente aqui com relação à orientação das fibras, tá? Então, basicamente é isso que isso traz para mim, enfim, de diferente aqui, né? Tá? Isso que agrega a partir então da utilização então das matrizes poliméricas. Então, falando um pouquinho sobre as matrizes poliméricas, agora então primeiramente a termorrígida. Então eu tenho aqui ó, o epóxi, a poliimida, o poliéster e também a fenólica. Então, basicamente, eu vou ter algumas características específicas, né? Lembrando que a gente estudou já esta família aqui dentro de polímeros, tá, gente? Então, a questão da cura, aqui a transformação química, então uma vez curada não pode ser refundida, tá? Então, a questão da resistência, rigidez e também a fragilidade. A questão do armazenamento, então, com refrigeração, tá? Também é perecível. O processamento é mais simples e também a temperatura de uso relativamente baixa. Aí eu coloquei como exemplo para vocês aqui a resina de fenol formaldeído, tá? Que basicamente nós temos aí como expoente, né, a baquelite. Então também nós vimos lá na parte de polímeros, então muito utilizado para caixas e partes de materiais elétricos, interruptores, aqueles telefones mais antigos, aquecedores e também para revestimentos. Aí eu trouxe aqui a questão da melamina formaldeído que nós temos então aplicado, por exemplo, aqui na nossa fórmica, tá? Que é o nome comercial registrado aí pela Dupont. Temos a matriz polimérica termoplástica, então coloquei para vocês aqui como expoentes, né, o PEC, a polissulfona, o PEI, tá? Também tem a poliamida, o polipropileno e também o policarbonato. Então, como características nós temos então alto custo, tá? Uma alta tenacidade, também ductilidade, tá? Com relação à consolidação aqui, né, tu temos então como característica a questão da transformação física, tá? O processamento é um pouco mais difícil, né? E também a sua temperatura de uso ela vai ficar limitada pela temperatura de amolecimento ou de fusão do material, né? Tentando fazer um link lá com toda a parte de processo que nós vimos no nosso material de polímeros, tá, gente? Falando um pouquinho então da terceira família, então nós temos aqui a matriz polimérica elastomérica, tá? Então relativa aos nossos elastômeros. Então basicamente eu tenho aqui aquela questão das partículas, né? Então elas vão acabar se funcionalizando para se ligar às cadeias dos elastômeros, então elas vão estabelecer aquelas ligações cruzadas. Então o tipo de arranjo estrutural dos nossos polímeros, conforme a gente viu lá no início do material, específico sobre isso, tá? A partir disso eu coloquei aqui para vocês um exemplo, tá? Então nós temos os pneus, tá? Então eles combinam diversos materiais aqui, né? Então tu tem, né, uma matriz de borracha natural e sintética, né? Tu tem a reticulação aqui, né, com enxofre, tá? Então basicamente esse vai ser o diferencial aqui, né? E depois tu tem o reforço com aço e o nylon, né? Com esses materiais então de apoio, né? E aqui só para poder ilustrar, enfim, esses diferentes materiais que compõem então este produto específico. Falando aqui da matriz cerâmica, tá? Então basicamente o reforço aqui vai ser então através das fibras de cerâmica, como já diz aqui o próprio nome, tá? Então aqui eu trouxe como exemplo para vocês, né, o carbeto de silício, o óxido de alumínio,
tá? Que a gente fala lá em metais, e também o nitreto e silício. E aqui só para ilustrar então algumas peças que são fabricadas então a partir deste último material aqui, tá? Isso vai ser aplicado geralmente então quando eu precisar de uso contínuo, então basicamente aqui sobre alta temperatura, tá, gente? Então, como características eu tenho então justamente essa alta temperatura de uso, a baixa densidade, alta rigidez e dureza, tá? O processamento é um pouco mais complexo, tem a questão do isolamento elétrico, tá? Ele é mais frágil, né? Então ele tem uma baixa tenacidade à fratura e também uma baixa tolerância ao dano, tá? Já com relação à matriz metálica, basicamente eu vou fazer o reforço aqui com fibra de boro, ou de carbono, ou até mesmo de cerâmica, tá? E aí eu tenho como principais expoentes aqui o nosso alumínio, o magnésio e também o titânio, tá? E aqui para ilustrar eu coloquei para você simplesmente um exemplo então de uma peça, né, feita com compósito metálico, no caso aqui essa biela. Tá? Então as aplicações aqui que vão requerer esse uso contínuo também sob temperaturas elevadas, tá, gente? E também as propriedades mecânicas elevadas. Então aqui como características, né, alta temperatura de uso, alta rigidez e resistência, tá? Alta condutividade térmica, também tem a questão da ductilidade, então, né, alta tenacidade à fratura e a alta tolerância ao dano, tá? Para fechar, então, aqui quanto ao tipo de matriz, eu coloquei então em separado o carbono. Então, basicamente, o reforço através das fibras de carbono. Então, eu tenho como material aqui os compósitos, né? Carbono, carbono, tá? E aqui eu peguei um exemplo para vocês que é do Kevlar, né? Então, esse material sintético, tá? Então, ele tem uma resistência aqui que é em torno de 5 a 7 vezes maior do que o aço, tá? E ele é produzido basicamente através aqui desses dois elementos aqui, tá? Que é o ácido carboxílico, tá? E também da amina. Então, um exemplo aqui, tá? Só para poder ilustrar aqui dentro dessas possibilidades aqui. Então, tu tem basicamente aqui uma necessidade de alta resistência também a temperaturas muito elevadas. Daí eu coloquei aqui, ó, a parte de foguetes, os freios de aviões, enfim. Então, aqui é bem específico, né, gente? Como características, então, essa alta temperatura, alta rigidez, a baixa densidade, a baixa expansão térmica, tá? E também uma boa condutividade térmica e elétrica. Também um processamento um pouco mais difícil, tá? Para fechar aqui nosso material, eu só citei para vocês então os processos mais comuns, tá, gente? Então depois na parte 2 aqui a gente vai ver de forma mais específica, né, cada um deles, tá? O hand layup, tá? Seria o primeiro aqui, semelhante ao processo de laminação que a gente já comentou, tá? Depois tem o ATL, tem o FP, tem o Resin Film Infusion, tá? RFI, tem o Filament Winding, tá? O nosso RTM que vocês já viram, tá? Depois temos aqui uma variação que é através do vácuo, né? Que é o VARTM. E por último, produção, também que vocês já viram lá na parte de polímeros, tá, gente? Mas daí depois a gente vai detalhar um pouquinho mais, tá? Fechamos então esta primeira parte.